Oi, eu sou Suelen Emerick e hoje eu quero conversar com você sobre escrita e autoimagem. Eu queria muito começar esse nosso papo contando qual é a minha profissão, minha formação, minhas experiências profissionais, quais são os meus sonhos, o que eu sou boa em fazer. Você já parou para pensar que quando a gente vai falar de nós mesmos, sempre somos encorajados a nos ver pelo viés da beleza? Ou melhor, de um conceito de beleza que nos foi imposto? Eu acho até engraçado quando eu vou assistir aula de alguém e a pessoa já começa falando assim: oi, eu sou fulano de tal, eu faço isso, faço aquilo. E eu fico pensando, cara, já pensa como seria incrível se na vida real fosse assim? A gente levasse mais em consideração aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente às vezes lutou tanto para conquistar e deveria se orgulhar, se sentir capaz, eficiente. Mas não, muitas vezes a gente é levado aí para essa ou para esse outro lado. E esse é o meu grande objetivo aqui hoje. Aliás, um dos objetivos aqui hoje é mostrar que uma coisa nunca está necessariamente em detrimento da outra. Eu já tive momentos que eu me considerei assim. Eu falava, cara, eu posso não ser a menina mais bonita da sala, que chama mais atenção, mas eu sou inteligente, eu sou esforçada, eu sou gentil, tento ser generosa. Mas por que o mas? Você já parou para pensar nisso? A nossa beleza, sim, ela é importante. A nossa imagem é importante. Ao mesmo tempo, ela não é tudo sobre nós, né? Então é muito importante a gente ter esse balanço, esse equilíbrio, saber que sim, nós somos bonitos por ser quem somos, mas também somos capazes e eficientes. Você não tem que compensar uma coisa com a outra. Ah, eu tenho que ser mais legal, né? Mais divertida com as pessoas, porque eu não sou tão bonita, então tem que ser a mais legal. A que aguenta tudo, a que deixa passar, a que releva, porque aí eu vou conseguir me destacar, ter mais amizades, vou conseguir melhores oportunidades na minha vida. E na verdade é bem o contrário. Quando você consegue se encontrar nesse meio termo e se aceitar por completo, se ver por completo, aí é outra história. Então eu vou começar me apresentando aqui para vocês como uma menina que já sofreu muito bullying. Quando nem existia essa palavra, tá? Eu nem fazia ideia que esse termo existia. Eu vou. Nossa, eu tô lembrando aqui de quando eu tinha. Nossa, deixa eu ver quantos anos. Eu lembro o ano, que foi 2003. Eu tava na minha quinta série e eu fiz a minha primeira cirurgia plástica. Eu acho que eu nem tinha ideia do peso que isso tinha, eu não tinha ideia desse nome mesmo, cirurgia plástica, assim. E nem toda a consciência, obviamente, né, porque eu era uma menina na quinta série, de que eu estava fazendo esse passo, essa decisão importante. É claro que eu fiz com todo um apoio familiar, né? E com todo mundo que estava apoiando, também acreditou que essa era a melhor decisão para mim no momento. Eu fiz uma cirurgia de orelha de abano. Até hoje a minha orelha esquerda ela é mais acentuada. E eu lembro que eu tomei essa decisão de fazer a cirurgia porque eu sofria demais bullying, demais, assim, em todos os lugares que eu ia, principalmente na escola. Eu era a Dumbo. E, além de tudo, né, sempre fui uma criança diferente em questão de corpo também. Sempre fui alta, né, grande nos dois sentidos, ombro largo, toda larga, gorda. E alta, então assim, juntou tudo aquilo. Eu era o Dumbo, né? O elefante gordinho e ao mesmo tempo orelhudo. Eu lembro nessa época, né, que eu falava assim: "Ah, eu não sou igual ao Dumbo, se pelo menos eu tivesse então as duas orelhas de abano, mas só uma ainda é pior". E eu lembro que aquilo ali eu ficava, ia para casa, chorava. Era muito engraçado. E eu tomei essa decisão junto com a minha família de fazer essa cirurgia e fazer essa correção, né? Essa dita correção.
E sabia que eu fico viajando até nesse termo, orelha de abano, que claro não é um nome científico, provavelmente, né? Mas eu já fiquei viajando nesse termo uma vez, porque, cara, diabano, né? Diabanar, ou seja, de servir ao outro. E quantas vezes a gente vê realmente a nossa beleza como um serviço para o outro, como uma satisfação para o outro, né? Então, o abanar, o servir, o ser um cartão postal para o outro. E como isso é pesado, né? Como é pesado a gente dar essa missão para o nosso corpo, para o corpo que a gente nasceu com ele, né? E que vai ser nossa companhia, nosso instrumento de experiências durante a vida, né? Como é pesado dar essa carga para ele. E hoje eu fico viajando assim nesses termos e eles dizem muito para mim. E eu lembro quando eu fui lá, fiz a cirurgia e claro que os métodos são bem diferentes, né, de hoje em dia. E eu precisei ficar com uma faixa assim, né, ao redor da minha cabeça. Daí fui para a escola, obviamente, com a faixa, porque ela durava um tempinho ali para você usar. E quando eu cheguei na escola, meu apelido mudou de Dumbo para Múmia. Na época tava bem assim em alta aquele filme, né, da Múmia, eu não sei se vocês já viram. Olha aqui a cringe, né, do rolê. Então eu não sei se vocês já viram esse filme, então mudou. Ué, mudou totalmente o apelido, mas o fato de ter um apelido não mudou. E é claro que eu tava na quinta série, não tinha ainda tanta noção dessa parada, mas eu lembro que eu senti isso, eu lembro assim, gente, como se fosse hoje. De que falei assim, cara, não importa o que eu faça, vão me zoar de alguma maneira, vão me apelidar de alguma coisa, vão achar alguma coisa para me apelidar. E naquele momento assim, me caiu uma ficha, sabe? E eu segui a vida daí. E é claro que eu enfrentei vários outros episódios de bullying, de gordofobia, esses termos novos, né? E só hoje eu consigo nomeá-los, mas nessas épocas ainda não. E é claro que eu fui passando por vários episódios como esse. Então, assim, é muito louco, cara, como a escrita sempre esteve comigo em todos esses processos e talvez eu nem tivesse me dado conta, né? Então, enquanto tudo isso ia acontecendo, coisas na escola, a escrita era o meu refúgio. Eu lembro uma vez que eu fiquei presa na biblioteca da escola. Ah, essa história é muito engraçada, porque estava no recreio, todas as crianças brincando, pulando de elástico, mas como eu era menina gorda, né, eu tinha medo às vezes de me socializar, então eu pegava, me escorava um pouquinho nesse estereótipo da preguiçosa e me isolava às vezes, sabe? E aí eu fui para a biblioteca, perdi a noção do tempo. Eu fiquei lá lendo, o intervalo acabou, a aula lá começou e quando eu fui me dar conta eu estava lá presa porque eu estava na última fileira lendo vários livros. Então a leitura, a escrita, ela era um refúgio para mim, ela era uma amiga para mim, sabe? Eu via realmente os livros como meus amigos. Amiga imaginária eu nem conto para vocês que eu tinha vários. Na verdade, eu falava muito mais sozinha, eu nem conseguia imaginar personificar um amigo, assim. Eu falava muito sozinha se eu tinha vontade de falar, e era muito assim. E é engraçado que hoje eu sou uma pessoa comunicativa. Eu não sou aquela menina que se esconde, né? Então, a escrita, a leitura, ela foi me acompanhando e eu fui mudando. E, ao mesmo tempo, a minha relação com a escrita e a autoimagem, elas foram se alinhando juntas. É por isso que eu vejo tanto que foi importante para mim ter esse auxílio, ter essa ferramenta na escrita de autodescoberta, né? E essa ferramenta terapêutica também. Embora muitas vezes eu não conseguisse dar esse nome, né? Falar assim, ó, eu tô fazendo isso aqui tá sendo para mim uma ferramenta de terapia. Obviamente eu não usava, né, esses termos, mas era isso que acontecia. Então, crescer com a escrita na minha vida fez muita diferença.
Acredito que as meninas aí da minha idade também tiveram essa relação com os diários, né? E só a ideia da confidenciabilidade, daquele cadeadinho lá que, na verdade, um grampo de cabelo nosso poderia abrir, mas só essa ideia de poder escrever algo, né, que mais ninguém fosse ler, era um desabafo, era uma conversa que a gente tinha com a gente mesmo. E eu acho que hoje isso falta muito, sabe? A gente às vezes precisa resgatar essa nossa conversa com a gente mesmo. E às vezes ela tá ali, literalmente ao alcance das nossas mãos. Seja do método mais old school, né? E ali no papel e caneta, ou no celular, enfim. É algo praticamente gratuito, que tá ali totalmente acessível para nós. E eu acho isso muito incrível. É por isso que eu amo esse universo da comunicação, da poesia, da escrita, do abstrato, porque nem tudo precisa fazer um sentido direto para o outro, né? Porque a minha relação com a escrita e a autoimagem, ela tem essa linha do tempo. Já houve um tempo em que eu usei a escrita como uma lacuna na minha autoestima. Justamente por eu falar assim, como eu não sou a mais bonita do rolê, a mais bonita da sala, não sei o quê, eu sei que uma coisa eu sei fazer bem. Eu sei escrever muito bem. Então, às vezes eu escrevia, porque eu sabia que eu ia ganhar o concurso de redação. Quantos eu já não ganhei cartas de honrar ao mérito por concursos de escrita, enfim, cartas de louvor, não sei o quê, muitas de colecionar em pasta, assim, minha mãe até colecionava lá nas pastinhas. Então, muitos momentos eu usei a escrita para isso, né? Porque eu tinha essa lacuna na minha autoestima. Então, eu ia lá, eu escrevia e mostrava que sabia falar bonito, sabia usar aquelas palavras que o pessoal ficava, gente, tem que procurar no dicionário, o que quer dizer isso aqui, né? Então, eu já tive esse momento. E hoje, que a minha relação com a autoimagem é diferente, a minha relação com a escrita também é. Isso é mágico, porque hoje eu não escrevo para que aquilo que eu escrevo pareça bonito para o outro, para alguém ler e falar, caramba, hein? Olha só o que essa menina aí conseguiu escrever. Poxa vida! Não. Hoje eu escrevo muito mais sobre o que passa do lado de dentro, sobre as minhas emoções, em como eu posso organizá-las, né? E como aquilo pode me ajudar primeiro internamente e depois aquilo pode reverberar de uma forma real, conexa, mas primeiramente para mim, depois para o outro. E essa simplicidade, né? Ela tem muito a ver com a forma mais neutra que a gente se vê, né? Então hoje eu consigo me ver dessa forma. Não como, não preciso meio que provar para ninguém que eu sei fazer isso ou sei fazer aquilo. Hoje a escrita é uma ferramenta para mim de autoconhecimento. E isso reflete muito na minha autoimagem, na forma como eu me vejo. Então eu vejo que esses dois processos sempre estiveram muito alinhados na minha vida, né? E como isso é possível? É muito possível também para você. Eu tenho dificuldade em me achar bonita, de me ver, de me aceitar, né? Então, a autoimagem, a autoaceitação é o primeiro passo para o autoamor, para você se amar. E sim, você se amar também com a sua aparência é importante. Eu não tô aqui para dizer para você assim, se aceita aí do jeito que você é e beleza. Não. Eu tô aqui para dizer que você é completo. A sua beleza é importante, mas a sua beleza única e não o que te ensinaram sobre beleza. Então, o legal da escrita é que ela te proporciona esse encontro real com você mesma e ela também é uma parceira de caminhada. Tudo isso aqui que eu fui falando para vocês é só uma amostrinha de como ela sempre caminhou comigo, né? E desenrolou ali todos os meus processos e assim,
o tanto que eu fui me descobrindo junto com as palavras. Então eu costumo dizer que eu preciso das palavras mais do que elas precisam de mim. E quando a gente dá o crédito à palavra, tudo fica muito diferente. Porque não é você querendo se crescer para cima daquilo, não. Você quer muito mais aprender com esse processo do que o contrário. Eu acho tão engraçado quando eu pego algum escrito antigo meu, né? Olha só como é bom a gente documentar as coisas, a gente guardar as coisas. E às vezes eu leio algo que eu escrevi há um tempo atrás, eu olho aquilo e falo, caramba, como faz sentido agora, né? Então eu costumo falar que quando a gente escreve, você constrói a sua própria linha do tempo. A Suelen de ontem consegue falar com a Suelen de hoje. Então eu não posso voltar ao tempo, né? Mas eu posso, através da escrita, conversar com aquela Suelen lá da quinta série, que fez a cirurgia de orelha de abano, e eu posso dizer para ela, aliás, o que eu diria para ela, escreveria para ela hoje, seria isso. Falaria, cara, você é forte sim. Você não é menos forte porque naquele momento você decidiu passar por um processo cirúrgico. Você é muito forte e aquela experiência reflete em quem eu sou hoje. Então, obrigada, Suelen da quinta série. Obrigada. E eu fico emocionada porque você ter esse encontro com você mesmo é muito profundo. E eu desejo isso para todas as pessoas. E eu não podia mais guardar isso só para mim. Eu precisava falar sobre isso, né? E tem um exercício que eu quero deixar para vocês, que é muito simples e eu acho que pode te ajudar a ter esse encontro, sabe? Então, é muito simples. A gente vai voltar lá para aquela época do nosso diário, sabe? E a gente vai escrever uma carta para o nosso amor próprio. Eu quero que você escreva sem pensar em como essas palavras vão parecer. Se elas vão parecer bonitas, se elas vão parecer conexas, essa não é a ideia. Eu quero que essas palavras você diga para você mesma ou para você mesmo tudo que você já aprendeu com você. Porque você já reparou que a gente tem muito mais pressa em nos depreciar do que nos elogiar? Parece que a gente sempre foi encorajado a não nos elogiar, né? A não falar coisas boas sobre a gente mesmo. Senão você não vai ser o humildão, né? Senão você não vai ganhar aí o troféu não vai calçar as sandálias da humildade. Se você não falar coisas boas, né, de você mesmo, de você mesma e de você mesmo. E na verdade, isso não é certo, sabe? E isso já fez parte da minha vida em muitos momentos. Inclusive, quando a gente deixa de falar as coisas boas que a gente sabe fazer, que a gente gosta de fazer, a gente deixa, sim, de ensinar o outro e de aprender com o outro. Porque quando a gente se abre para essa experiência de troca que eu tô tendo aqui com você, embora eu esteja aqui olhando para uma câmera agora, eu imagino como se a gente estivesse de fato conversando. E eu espero que você esteja aí conversando comigo. Então é muito gostosa essa troca e essa possibilidade. E isso só acontece quando você se coloca vulnerável a essa troca, mas ao mesmo tempo quando você sabe quem você é. E isso não quer dizer que saber quem você é algo definitivo, fechado. Não, é por isso que as trocas existem, né? Porque elas reverberam. Então, voltando ao nosso exercício, para a gente conseguir falar melhor com o outro, a gente precisa falar melhor também com a gente mesma. Então, eu vou encorajar vocês a escrever uma carta. Pode ser aí no seu diário imaginário, no seu arquivo confidencial. Se você não quiser expor como eu hoje vou expor para vocês essa minha carta, ela tá até aqui no perfil Solidão Coletiva já. Mas eu quero ler com vocês, tá bom? E é isso, uma carta para o meu amor próprio. Essa é uma carta aberta. Se você ainda não estiver pronta para que a sua seja aberta, não tem problema, tá bom?
Eu queria te contar do meu livro favorito. Aquele mesmo da capa colorida que ganhou um lugar de destaque na estante. Aquele que eu marquei citações bonitas a lápis e, vez ou outra, as consulto para sorrir em dias doloridos. Eu queria te contar da minha paixão pelas manhãs nubladas e de como amo observar as nuvens abraçarem o céu. Eu queria te convidar para tomar café coado, com notas frutadas, e conversar sobre a safra como se eu soubesse de alguma coisa. Eu comprei uma cafeteira italiana, você sabia? Eu queria te explicar por que prefiro as músicas antigas do Coldplay e confessar que eu sou Radiohead no chuveiro com frequência. Ainda. Eu queria poder te ligar de madrugada, mesmo não gostando de ligações. Fazer o que se me sinto confortável falando com você? Serve também aqueles áudios longos, desde que você não ouça com voz de esquilo na velocidade 2. Queria te dizer que aprendi contigo a não tomar cafeína depois das 5. E aprendi a amar essas combinações improváveis de chás. Dia desses provei de camomila, mel e baunilha. Olha que bonito, até rima. Todo chá tem um pouco de poesia. Sim, esse chá mesmo de sachê que você atravessou a cidade para comprar naquele mercado metido à besta. Eu queria te convidar para assistir o entardecer comigo e te contar que o jeito que o céu muda de cor tão rápido me faz entender um pouco mais sobre a vida. Só um pouco, e talvez o suficiente para a ansiedade ficar quieta um pouquinho. Eu queria te convidar para voltar para mim, para não ter pressa na hora da refeição, para ser gentil todos os dias, mas principalmente nos que chovem. Eu queria te convidar para maratonar uma série bem leve, daquelas que a gente perde a noção do tempo, sabe? Queria te calçar os pés com meias e te oferecer um leite com cacau. Queria te convidar para dançar bem desengonçado, sozinho na sala, enquanto faço aquela skincare com máscara de R$5. Queria te convidar para ser minha melhor companhia. Você aceita? Uma carta para o meu amor próprio. E aí, você e seu amor próprio aceitam ser a melhor companhia um do outro? Espero muito que sim. E olha, se você ainda não tem o hábito de escrever, não tem problema. Eu quero muito escrever essa carta, mas não sei por onde começar. Nunca fiz isso na minha vida, não escrevi nem bilhete na geladeira para ninguém, nem lembretinho no celular. Não tem problema. A gente pode começar com um exercício muito simples. Eu quero que você liste, escreva, coloque num papelzinho, em algum documento, mas escreva. É muito importante o poder da escrita, o poder documental e também o poder terapêutico, porque você olhar e ler aquilo também vai te ajudar a se convencer, a se entender, a ver como soa, sabe? Então, você vai escrever 3 qualidades suas e 3 defeitos. Gentileza, generosidade, empatia. Beleza, escreveu lá? Ok. Depois disso, você vai pegar dentre essas 3 coisinhas que você listou e trazer para a prática. Como eu sou gentil? Eu sou gentil porque eu tento ao máximo, de fato, praticar essa gentileza, ser cordial com o garçom, com os meus pais, com os meus amigos. Eu tenho palavras gentis. Então, você vai escrever lá, palavras gentis, forma de tratamento com pessoas que eu conheço e não conheço. Traz para a prática esses tópicos e escreve lá. Beleza? Depois, você vai também listar atividades que você gosta de fazer. Eu não sei se você viu que eu citei aqui na minha carta. Eu falei sobre ver séries leves, sobre o tipo de chá que eu gosto, né?
Então, escreve essas coisas aí. 3, tá? Ah, eu gosto de série de zumbi. Escreve. A série lá de zumbi, The Walking Dead. Ah, eu gosto de ler. Tananã. Gosto de ler tais livros, livros de romance. Ah, a minha comida preferida é sushi. Escreve aí, sushi. Então você vai anotar essas coisinhas e lembra que é só pra você. Você não tem que colocar, eu gosto de ver filme trash, aqueles filmes ruins. Eu gosto de ouvir aquela banda, eu gosto de ouvir Fresno, mas não falo pra ninguém, mas eu amo ouvir Fresno. Então escreve aí, Fresno. Não tenha vergonha, escreve porque é pra você. Essa é a maior vantagem. Então escreve bem detalhado, tá bom? E daí guarda tudo que você escreveu. E depois você vai ler, reler e ir acrescentando durante o período de uma semaninha. Ah, tá aqui no meu celular, num lugar de fácil acesso, o que é importante, tá? Se é o lugar que você tem mais fácil acesso ali é no seu celular, põe no seu celular. Ah, eu nem tenho aplicativo, cara, pra baixar, não sei o quê. Faz um grupinho aí no WhatsApp. Só você. Eu tenho um grupo, gente, comigo. Eu não falei que gosto de falar sozinha? Pois até no WhatsApp eu falo comigo sozinha. Eu tenho um grupo lá só comigo, bloco de notas. Quero escrever qualquer coisa, eu coloco lá. Então, abriu, coloca lá no seu bloco de notas. E aí, durante uma semana, você vai revisitar essas suas qualidades, esses seus defeitos e vai especificando, tá? Quanto mais você conseguir especificar, pegar esses detalhes, melhor você vai se conhecer. Ah, eu gosto de sushi. O que eu mais gosto no sushi? Eu gosto de sushi com shoyu. Ah, eu prefiro o meu sushi com teriyaki. Vai escrever lá, beleza? Escreveu, colocou, releu, destrinchou. Depois você vai pegar todas essas coisinhas e aí sim você vai escrever uma carta para o seu amor próprio, tá bom? E vai contar o que você mais gostou de fazer com você essa semana e dessa semana que você passou se encorajando a olhar para os seus defeitos, para as suas qualidades, para as suas habilidades. Eu tenho certeza que daí você vai conseguir montar essa cartinha. Travei, não consegui. Fala comigo aqui no direct que eu vou te ajudar, tá bom? E me manda uma mensagem, pode falar comigo que eu vou te ajudar melhor ainda a montar essa carta. E lembra, ela não tem que fazer sentido nenhum para ninguém, tem que fazer para você. Então não se preocupa aqui com coesão, aquele rolê da redação do Enem. Não se preocupa que esse aqui não é o nosso objetivo. Talvez tu deve ter me ouvido aí a minha carta e falado assim, cara, que mulher louca, né? Que eu não entendi foi nada. Uma hora ela tava falando ali de chá, outra hora de leite com cacau, né? Para mim fez algum sentido. E talvez para você não. Ou talvez você, vendo a minha carta, também pensou, poxa, eu gosto disso também. E gerou ali uma identificação. Quando gera essa identificação, é um bônus, é algo muito bom. Não é bom quando a gente encontra alguém que gosta da mesma coisa que a gente? Eu, pelo menos, fico muito empolgada. Quando eu vejo uma série que eu acho que ninguém mais viu e a pessoa fala, aquela série, aquela série. Nossa, e aí eu já quero conversar, já quero falar. É um bônus, mas para mim a série já foi boa de todo jeito. Eu já tive um momento muito bom vendo aquela série. Se eu achei alguém que gosta também, da hora. A gente já vai emendar ali uma conversa, se pá, uma amizade sincera, entendeu? Mas aí foi um bônus. Então pensa sempre assim sobre a sua escrita, sobre a sua imagem, sobre as suas relações. O outro é sempre o bônus. A troca é muito boa, mas é sempre um bônus. Primeiro, faça sentido para você. Ou acolha o seu não fazer sentido, porque isso é muito importante. Então, acolha, abrace-se. Essa acho que é o principal ponto desse exercício, tá bom? É você passar um tempo a mais com você, é você se entender um pouquinho mais, ter uma conversa sincera com você e documentar, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. E eu tô aqui sempre aberta
para falar com vocês, para ter essas trocas, para desenvolver aquela amizade. E muito obrigada pela companhia. Eu amei estar com você aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima!